Bom, visto características gerais do olho, né? Nós vamos agora estudar uma parte importante que acontecem com todo mundo mais cedo ou mais tarde, que são pequenas variações do olho humano, nós estamos lidando, né? Que é, segundo o que a gente pode dizer, o melhor instrumento óptico que nós temos no nosso corpo. E eu vou falar um pouquinho das ametropias. Ametropias são variações do olho normal. São defeitos que aparecem, que são adquiridos ou causados por algum acidente e que, portanto, conhecendo bem a ótica, eles podem ser corrigidos, né? Ou através de lentes, ou através de cirurgias e assim por diante. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses defeitos. Então, as ametropias são isso. Elas constituem os defeitos que nós vamos ter. Bem, um olho normal é um olho que nós chamamos de olho emétrope. Então, toda vez que dizer, não, esse é um olho emétrope, significa um olho que tem as características consideradas normais, que idealmente tem o ponto próximo em torno de 25 centímetros e o ponto remoto no infinito. O olho com anomalias é o olho que nós chamamos amétrope. Por isso que ametropias são os defeitos do olho, tá certo? E quais são os defeitos mais comuns? Quais são as ametropias mais comuns que a gente pode considerar aqui nessa aula para você entender, né, uma das aplicações mais importantes da ótica, que é o oculista, ou as óticas que estão espalhadas por aí, né? Aliás, as crianças às vezes falam, o que essa ótica tem a ver com a ótica do meu tio? Tem a ver que a ótica, a loja, ela tenta usar a ótica física para corrigir as ametropias. Muito bem. As ametropias que eu considero mais importantes e que afetam o maior número de pessoas é a miopia. Então nós temos pessoas que têm um defeito no olho que chama-se olho míope. Então essa pessoa está cometida de miopia. Hipermetropia é outro. E o astigmatismo. Essas são as palavras que a gente escuta mais frequentemente como anomalias ou ametropias do olho. E nós vamos estudar um pouquinho cada uma e ver como se corrige utilizando a ótica. E você vai entender agora por que o seu oculista às vezes fala, pô, você tem tanto de astigmatismo, você tem tanto de miopia, tanto de hipermetropia e o sinal da lente que vem na frente da sua receita. Muito bem. Novamente, nós vamos considerar o olho simplificado, reduzido, para não ter que desenhar todos os elementos. E como eu disse para vocês desde o início, nessas aulas eu estou considerando o olho do ponto de vista de imagem, né? Não estamos falando ainda nada do que vem depois da imagem. Bom, a primeira coisa que eu vou considerar é a miopia. A miopia, ela acontece quando a imagem se forma antes da retina naturalmente. Então, houve um problema com o ponto distante, como vocês vão ver, ponto remoto. E o olho não consegue acomodar, porque o olho acomoda dentro de um intervalo, né? Se ele perdeu esse poder, você perde o poder de ver objetos muito distantes, que vai ser a parte da miopia. E lembre-se que eu falei que para ser a imagem nítida, a imagem tem que formar na retina. Né? Qualquer que seja a sua distância, a imagem tem que formar na retina. Senão você não enxerga nitidamente a imagem. Então o que acontece para um olho míope? Um olho míope, se você pegar um ponto, objeto, eu estou sempre lidando agora com um ponto, mas você pode pegar a extensão que você quiser de qualquer objeto, porque qualquer objeto é uma coleção de pontos emissores de luz. Então a gente só faz um ponto para simplificação. Então, daqui sai luz, esse ponto deveria formar no fundo do olho. Deveria estar formado na retina, mas ele está formando antes. Então a gente costuma dizer que o olho tem um excesso de convergência. Ele está convergindo muito a luz. Esse é um olho míope. A imagem forma-se antes da retina. E, obviamente, o que está acontecendo, se ele ficou mais convergente, se eu botar um objeto no infinito, vai formar. Então, devido ao fato que o objeto no infinito forma-se exatamente no foco
e o olho ficou mais convergente, quando o olho é míope, você perde o poder de ver objetos distantes. Toda pessoa míope, como eu, se tirar o óculos, eu vejo bem de perto, mas mal de longe. Então você já começa a perceber que tem a ver com a variação do ponto remoto. Tá certo? Porque é uma variação do foco aqui. Então, o ponto remoto está mais próximo do olho. Eu teria que trazer muito um objeto para cá para ser capaz de enxergar. Então o ponto remoto se aproxima, tá certo? E é um problema, né? Ele pode ser corrigido. Então o olho míope é um olho que converge muito, a imagem forma antes. E o olho hipermétrope, e a hipermetropia, desculpe, que é o olho hipermétrope. A imagem se forma após a retina, é o contrário. O olho perdeu o poder de convergência. Então, se eu pegar um objeto aqui, a imagem está formando ali e, portanto, não formando na retina, ela perde a nitidez. Se ela forma depois, perdi um pouco o foco. Aonde vai afetar? Objetos próximos. Então, provavelmente, você já está adivinhando que o olho hipermétrope é o olho que o ponto próximo mudou. Você perde o poder de ver próximo. Distante está tudo bem. Próximo é o problema, porque o ponto próximo, o olho não acomoda mais. Então, esse é o olho hipermétrope. Então, hipermetropia e miopia são os opostos das anomalias do olho. Então, a imagem se forma depois da retina, tá certo? E significa que o olho perdeu, enquanto a miopia era um excesso de convergência, a hipermetropia é uma perda de convergência. O ponto próximo ficou mais afastado, tá certo? Porque agora você mudou exatamente o foco para ser um foco maior. Então você vê bem objetos distantes, mas vê mal os objetos próximos. Resumindo o que a gente viu até agora, se eu tenho um olho normal, que é o chamado olho emétrope, nós temos um ponto próximo, em geral, em torno de 25 centímetros, a distância normal de leitura, por exemplo. Você, claro, uma pessoa normal tem um poder de adaptação, um poder de acomodação do olho que vai até além disso, né? Mas normalmente esse é o ponto próximo, em torno de 25 centímetros. E o ponto remoto, lá no infinito. Ah, mas eu vejo coisa no infinito? Não, você vê tão distante que a gente considera como infinito. Então, esse é o olho normal. Se eu tiver um olho que ele é míope, então o ponto próximo diminuiu um pouco, ficou menor do que 25. Mas o que afetou consideravelmente foi o ponto remoto. O seu poder de ver a distância diminuiu e chegou a um valor aqui. Às vezes esse valor vem lá do infinito a 2 metros. E aí nós vamos ter que aprender a como fazer essa correção. Porque lembre-se, eu tenho que adicionar alguma coisa agora para fazer a imagem cair de novo em cima da retina. Esse é o olho míope. Então o olho míope, o ponto remoto, aproximou-se. E, finalmente, o olho hipermétrope, ele perdeu a convergência do olho, seu ponto próximo se afastou. Então, seu poder de adaptar o olho para essa região aqui foi perdida. Então, o ponto próximo do olho normal correu. O ponto distante normalmente continua. Como tudo isso corre junto, é como se você desse a volta do infinito e criou um ponto remoto virtual. Isso não é coisa que nós vamos usar muito aqui. Nós vamos só saber que essas coisas variaram, né? Continua lá no infinito, praticamente, e a gente então vai aprender a fazer a correção. Então, essa transparência, ela mostra o que ocorre com as ametropias do olho. Então, a miopia e a hipermetropia, elas variam esses valores do ponto próximo e do ponto remoto. Tá certo? Muito bem. Então, existe também uma outra anomalia que é a presbiopia. Presbiopia é quando o olho perde o poder de acomodação de um modo geral. Isso também é chamado vista cansada, né?
né? A gente chama de vista cansada. Aí ele perde o poder de acomodação, portanto, ele normalmente aumenta um pouco a convergência e, portanto, nós temos que corrigir um pouco essa vista cansada. As mais comuns é a miopia e a hipermetropia, mas só para você saber que às vezes eu tenho um defeito, que não é só um defeito estrutural, é um defeito, a perda do músculo do poder de acomodação. E temos também um outro defeito do olho que é chamado astigmatismo. Aqui é um pouco mais complicado. A gente tem um mundo que tem objetos em todas as direções. Nós imaginamos que o olho é uma esfera. Portanto, não importa a orientação do objeto, o meu poder em relação ao meu eixo principal, eu tenho o poder de focalizar igual. Mas isso não é verdade. Às vezes o olho perde, inclusive, a esfericidade. Ele perde o poder. Às vezes eu olho um objeto vertical, está bem, mas eu olho um objeto horizontal, não está bem. Então isso significa que não é mais os elementos ópticos do meu olho não são mais caracterizados como sendo esféricos. Eles perdem essa capacidade. É como se numa direção, para esse objeto, é uma esfera, para esse objeto é outra. Isso é uma deformação não isotrópica do olho, que chama-se astigmatismo. É a perda da esfericidade. Na nossa ótica, que nós aprendemos, é como que objetos em direções diferentes fossem focalizados de forma diferente. Então, aqui, para poder exemplificar, vamos pegar um objeto que tem essa orientação. Ele é focalizado na retina. Se eu botar aqui um objeto que é formado numa outra direção, ele é formado além da retina, por exemplo. Então, o que acontece? A perda de esfericidade faz com que direções diferentes focalizem em locais diferentes. Isso caracteriza o astigmatismo. Você vê que enquanto miopia e hipermetropia é mudanças das condições geométricas do olho como um todo, mas mantendo a esfericidade, o astigmatismo é uma perda da esfericidade. E ele não consegue focalizar simultaneamente segmentos de reta. Tem um teste para você fazer para o astigmata. Eu trouxe aqui. Você pega uma folha e desenha retas, né, que são concorrentes num ponto com orientações diferentes. Aí você pega isso, tampa um olho, né? E vai vindo e você vê que se você não tiver astigmatismo, todas as retas focalizarão no mesmo ponto. Como eu tenho um astigmatismo forte, se eu tirar meu óculos e tentar focalizar, primeiro foca a vertical, depois a horizontal. Então o meu poder de focalização é como se o ponto próximo e o ponto remoto mudassem de acordo com a orientação dos objetos. Esse é o astigmatismo. Se você fizer um dispositivo simples desse, você consegue ver se você está com astigmatismo, tá certo? Normalmente as pessoas testam e descobrem que tem um pouquinho de astigmatismo e não tem miopia nem hipermetropia. Eles têm astigmatismo. Muito bem. O olho tem essas anomalias, mas graças ao nosso conhecimento de ótica, a gente pode corrigir. E eu vou ensinar a vocês como que se corrige essas anomalias, essas ametropias do olho. Vamos começar com a miopia. Nós temos o olho míope, aquele olho que converge muito a luz. A imagem foi formada antes. Para qualquer um de vocês assistindo o curso, você já sabe o que tem que fazer para corrigir miopia. O que tem que fazer? Diminuir a convergência. O que diminui convergência? Lente divergente. Então, obviamente, a correção vai ser adicionar aqui uma lente divergente. E eu vou mostrar, inclusive, analiticamente o que faz. Então, esse é o olho míope. E eu tenho que adicionar uma lente negativa. A lente negativa, nós sabemos, ela é divergente. Somada a uma lente convergente do olho, ela converge menos. Portanto, ela corrige, né, a posição de formação da imagem. Se eu tiver um olho hipermétrope, ele foca pouco.
Então ele está convergindo pouco. Vocês que fizeram o curso, o que eu tenho que fazer para consertar o olho? Adicionar uma lente convergente. O outro é divergente, negativa, esse é convergente, positivo. Então, um olho hipermétrope eu faço colocando uma lente convergente e levo a imagem para lá. Jogo a imagem em cima da retina e com isso você passa a ter nitidez de imagem novamente, mesmo para objetos próximos. O astigmatismo aí é um pouco mais complicado. Aí não basta corrigir com a lente esférica, você tem que adicionar elementos cilíndricos. Então, a lente que você usa para corrigir, ela não só é uma lente esférica, mas ela tem uma curvatura diferente nas direções. Normalmente, o médico consegue até identificar em que direção ele tem que corrigir o astigmatismo. E você tem que adicionar lentes cilíndricas. A diferença da lente esférica para a cilíndrica é que uma é uma porção da esfera, a outra é uma porção de um cilindro, né? Porque agora ele não é mais isotrópico em todas as direções e eu tenho que corrigir colocando um pouco de elemento cilíndrico na sua geometria convencional, que é naturalmente esférica. Muito bem. O olho e a máquina fotográfica, eu expliquei para vocês a máquina fotográfica em aulas anteriores, né? Nos instrumentos ópticos. O olho e uma máquina fotográfica é bem parecido, tá certo? Aqui eu ajusto a objetiva. No olho eu acomodo, né, a minha lente que seria objetiva, né, para que a imagem sempre seja formada sobre o filme, sobre a retina. Então o olho e uma máquina fotográfica são bem parecidos desse ponto de vista e a gente faz uma analogia completa. Aliás, a máquina fotográfica nasceu mais ou menos olhando para o olho. Então, nós temos um objeto, tem aí, inclusive a máquina fotográfica, a sensibilidade do filme também precisa que você regule uma íris, que é a abertura da câmera, né? O olho faz isso automaticamente para regular a quantidade de luz. Mas são instrumentos ópticos, um feito pelo homem, outro feito pela natureza, e há uma analogia muito grande. Eu vou fazer agora dois exemplos para você entender que, sabendo ótica, eu posso fazer um teste numa pessoa e já prescrever exatamente a lente que ela tem. Mas mais do que isso, eu quero explicar para vocês no que consiste a correção. Não é só jogar a imagem em cima da retina. Essa é a consequência final. O que nós estamos fazendo é mudando o poder de adaptação do olho. Nós estamos utilizando o poder de adaptação e adicionando um elemento para que ele volte mais ou menos a ser normal. Então, o meu primeiro exemplo é uma pessoa idosa. Idoso, claro, tem que ser acima de 100 anos hoje em dia, né? Então, você tem uma pessoa idosa e ele tem um ponto próximo que de 25 centímetros mudou para 100. Então, ele tem que olho, ele não está vendo bem de próximo, ele é um olho hipermétrope. E a gente quer saber que lente deve ser usada para que ele possa ler um jornal a 25 centímetros. Esse é o cotidiano das pessoas que têm, né, mais de 70 anos. Vai ler o jornal de manhã, normalmente lia a 25 centímetros, ixi, agora não dá mais. E aí o braço não é suficiente. 100 centímetros, não dá mais, né? Eu tenho que pôr o jornal lá e ficar lendo aqui. Então, para mudar isso, nós vamos adicionar uma lente. E eu quero explicar para vocês a física envolvida nisso. Então, eu tenho, essa é a condição, é assim que a gente trata o olho. O ponto próximo deveria ser aqui, veio para cá. Não é? E esse é o olho dele. Não dá para mudar mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora botar um objeto aqui que leve para cá. É isso que eu quero que você entenda que a gente vai fazer. O olho dele só é capaz de enxergar aqui, mas se eu colocar um objeto aqui e as lentes que eu colocar converte para lá, é o que eu tenho. Então o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma lente, né, de tal maneira que a imagem do objeto, jornal, a 25 centímetros, não é? Passa a uma posição de 100 centímetros, que é onde ele enxerga bem. De modo que colocando o jornal a 25,
a lente vai converter para como se tivesse a 100. E aí ele enxerga bem. Então, eu tenho que adicionar uma lente que eu não sei quem é, não sei o foco, mas sei que a imagem dela, quando eu colocar um objeto a 25, que é onde vai estar o jornal é objeto. A imagem dele tem que formar virtual a 100. Então eu coloco uma lente que cria uma nova imagem que vai ser um novo objeto para a pessoa. É assim que funciona as lentes de correção. E aí então, bom, mas depois que você entendeu isso, tudo fica simplificado, porque eu tenho que descobrir qual é a lente, dado que o objeto está a 25 e a imagem virtual daquele objeto para aquela lente, que vai ser o novo objeto para o olho, tem que estar a menos 100. Entenderam? É como pegar o objeto daqui e transferir para cá. Aí o olho é capaz de ler bem. É isso que a gente faz com as lentes corretivas. E aí então eu uso a formulinha e, bom, eu não sei qual é a lente que eu quero, mas para um objeto a 25, a imagem tem que estar a menos 100, para que o olho dele enxergue bem. E, portanto, eu descubro que eu preciso de uma lente, né, convergente, cujo foco é 100 dividido por 3, que obviamente todo mundo sabe que dá 33 centímetros, e é uma lente convergente. E isso, então, se eu colocar aqui uma lente desse tipo, um objeto colocado aqui é transferido para cá a imagem, que funciona como um novo objeto para o olho, e aí tudo bem, ele vai enxergar muito bem. Agora eu vou pegar o oposto, um outro exemplo. Um homem míope, um jovem míope, tem o ponto remoto, lembra-se, o míope, o ponto remoto mudou. Pô, lá no infinito veio para 200 centímetros. Então é o cara que a distância não enxerga nada, né? O oposto dessa doença que vem com a gente, que é a hipermetropia. Então essa pessoa míope precisa ser corrigida. Nós sabemos, já expliquei para vocês que tem que pôr uma lente divergente. Mas vamos calcular. Porque agora, quando eu tiver um objeto no infinito, que é onde ele deve ser transportado para cá para que a pessoa veja, que era o ponto remoto antigo, normal. Eu tenho que pegar o novo ponto remoto, quando tiver um objeto lá no infinito, ele tem que trazer para a distância que o meu olho agora identifica como novo ponto remoto. Então eu tenho que pegar, basicamente, eu tenho que pegar o ponto remoto que deveria estar no infinito, né? E se eu colocar um objeto lá no infinito, a imagem daquele objeto tem que ser formada a 200 centímetros e essa nova imagem é que vai ser para ele o novo objeto e aí ele vai enxergar tudo muito bem. Então, eu ensinei vocês, vamos fazer a correção para esse cara. Bota um objeto no infinito, a imagem tem que ser virtual sempre, né? Porque você transfere lá do infinito para a posição que agora é o seu novo ponto remoto. Basta fazer a continha, simples. Lembre-se que no infinito, 1 sobre o infinito é 0, portanto, praticamente o foco fica igual ao novo ponto remoto e você vai ter que pôr uma lente de foco menos 200 centímetros. E se você botar essa lente, ele vai conseguir ver normalmente, porque um objeto distante é agora transferido para o seu novo ponto remoto, para o ponto remoto que seu olho pode enxergar muito bem e ele então passa a enxergar normalmente, novamente. Se você tiver um pouquinho de cada, o médico tem que ser astuto para corrigir um pouco de cada, de tal maneira que essas coisas possam acontecer de forma natural e você passa a enxergar normalmente. Então, como nós vimos, o olho é um instrumento óptico natural extremamente importante, mas, como tudo que é perfeito, ganha imperfeições e o olho, então, ganha as ametropias. Mas o conhecimento de ótica agora que nós aprendemos nesse curso permite a gente não só entender, mas como propor a forma de corrigir isso, de tal maneira que mesmo com as imperfeições, nós possamos conviver no mundo enxergando as coisas dentro de um intervalo entre o ponto próximo e o ponto remoto, que é natural da nossa vida do cotidiano. Bem, com isso eu encerro essa parte de instrumentos ópticos e vou nas próximas aulas elaborar um pouco mais sobre a óptica física e também sobre as cores. Por que eu deixei as cores para depois, embora seja relacionado com o olho? Porque envolve um pouco mais. Nós temos que explorar um pouquinho a radiação eletromagnética nas suas múltiplas frequências para entender as coisas que eu vou falar.
Então, até a próxima aula.